Somos o teu povo, Pai. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sobre sua vida, sobre a sua família, nesta noite maravilhosa, nesse momento que o Senhor separou para que estivéssemos aqui juntos na presença do Senhor e recebendo aquilo que Ele preparou para nos entregar nessa noite. E eu estou muito feliz, hoje é uma live muito especial para mim, que nós vamos ter aqui juntos, né? Uma amiga muito querida, uma amiga que esteve comigo por muitos anos, nós caminhamos juntas no ministério e hoje a Melissa mora fora, mora em Brasília e desempenha lá, né, o seu ministério como pastora hoje. E é uma alegria muito, muito grande tê-la aqui comigo, eu a amo demais. Existe uma aliança entre nós, uma aliança que o Senhor estabeleceu. E como é bom nós podermos estar alinhadas, né, no mesmo propósito e podermos repartir juntas daquilo que Deus tem segregado no nosso coração. Antes de convidar a Melissa, eu quero ler um versículo com vocês e tem que pôr meu óculos aqui para mim ver quem tá entrando. Todas vocês são muito, muito bem-vindas, muito bem-vindas. Fica à vontade, o Senhor tem um banquete preparado para nós. Alessandra, Laine, Juliana, Maria, Paula, vocês são muito bem-vindas, viu? Que nós cremos, né, que é juntas aqui que o Senhor vai estar ordenando a bênção dele e a vida para sempre. É uma promessa do Pai. Quando nós estamos juntos no mesmo mover, o Senhor vem e derrama bênção e vida para sempre. Então creia que hoje você vai receber bênção e vida para sempre no nome de Jesus. Nesse mês de outubro, nós estamos com o tema 3 em 1, que é espírito, alma e corpo. E aqui no texto de Tessalonicenses, no versículo aqui 23 do capítulo 5, diz assim: e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito desse versículo, que ele vem nos lembrar que nós temos que cuidar. Nós somos 3 em 1. Nós somos espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos nesse corpo. E nós precisamos de cuidar dessas 3 esferas para que tudo esteja bem, tudo esteja conservado íntegro para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse mês nós vamos ver cada uma dessas partes, né? Como que nós precisamos estar cuidando do espírito, como cuidar da alma e como cuidar do corpo. Nós temos que estar totalmente bem. Nós não podemos cuidar de uma área e deixar a outra toda enfraquecida. Mas tem que ser algo trabalhado junto para que nós estejamos íntegros diante do Senhor. Amém? E eu quero convidar agora a Melissa. Eu queria que você falasse um oizinho para mim, Melissa, para mim estar te convidando. E eu creio, né, que algo lindo. Hoje o tema é morada, somos morada de Deus. E nós podemos receber aqui a Melissa. Nós vamos receber, né, um banquete do Pai através dessa... Oi, minha amada! Oi, que prazer de estar aqui, que honra. Nossa, muito bom estar com você aqui. Que delícia! Bom demais ter você aqui. Nossa. Meu coração tá, ó, cheio de alegria. É bom mesmo. Georgina foi minha pastora muitos anos, a gente conviveu muitos anos, assim, sabe muito da minha história, participou do começo de muita coisa, muito importante na minha vida. Ela, a casa dela, ela sabe disso. Tanto tempo. Graças a Deus, Melissa, bom demais. Nós já vivemos muito juntinho, né, Melissa? Fizemos muitas coisas assim, lado a lado mesmo, rompendo muitas barreiras juntos e recebendo do Pai. Temos uma história linda. E, minha linda, é um prazer muito grande, muita alegria ter você aqui. Eu tenho visto tudo que o Pai tem feito, né, na sua vida e através da sua vida. E hoje
Um grande privilégio você estar aqui, se nós estamos na mesa, né, que o Senhor preparou para nós, e eu sei que aquilo que Ele tem segregado no seu coração vai ser derramado hoje sobre as nossas vidas para a honra e glória dEle. E eu Amém. quero te passar a palavra, mas antes eu queria que nós estivéssemos orando para que o Senhor venha mesmo tomar esse tempo, tomar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pai querido, eu quero te louvar, ó Pai, nessa noite. Quero bendizer o teu santo nome. Sim, Deus. Obrigada, Pai, pelo privilégio de ter a Melissa aqui comigo nessa noite. Obrigada porque ela é instrumento nas tuas mãos, um instrumento de adoração, um instrumento que propaga o teu reino, Senhor amado, em obediência e fidelidade. Eu quero declarar a unção do Senhor sobre a vida dela, que ela seja agora boca do Senhor para ministrar aos nossos corações. Eu quero declarar que a tua bênção está sobre cada um que está aqui conosco, sobre cada família aqui representada. Prepara, Senhor, cada coração que está aqui, os que vão estar ouvindo depois, para receber, ó Pai, essa boa semente que será lançada e que venha frutificar para a honra e glória do teu nome. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória Amém. a Deus. Amém. Eu achei muito gostoso o tema, né? Alma, corpo, alma, espírito, ao contrário, que é espírito, que possui uma alma, que possui um corpo, e caiu para mim morada de Deus, eu achei uma delícia. Porque a gente pode olhar que palácios, mansões esplendorosas, elas podem fazer parte da vida de muita gente. Muita gente deseja habitar em mansões, em grandes casas, em grandes apartamentos. Outro dia eu estava vendo uma reportagem que tem um artista aqui no Brasil que a casa dele tem 16 quartos. Nossa. E Deus escolheu habitar na gente. E isso é só para aqueles que são os redimidos do Senhor. Não é para qualquer um. Deus escolheu habitar naqueles que Ele chamou de filhos, aqueles que Ele chamou para ser família dele, para aqueles que Ele quer ser um com Ele. E para começar o tema, falando de morada, eu queria fazer uma diferenciação entre morar e visitar. Quando a gente visita a casa de alguém, geralmente a gente não tem tanta liberdade. A gente não chega na casa das pessoas pegando o controle remoto e mudando de canal da TV. Não quero assistir o que você está assistindo aí, não. Eu quero assistir tal programa. Nem a gente tira o sapato e põe o pé no sofá, como às vezes a gente faz na casa das pessoas, que a gente é muito íntimo. Geralmente família é a casa da gente. Na casa que a gente visita, a gente não abre a geladeira e come o que está lá. A gente não abre os armários, a gente não vai nos quartos se não nos convidarem. Mas quando se mora, aí tem toda a liberdade. Os alimentos da geladeira estão à nossa disposição. Você pode ficar descalço. Você pode pôr o pé até no sofá. Você pega o controle remoto e põe no canal que você quiser. Tudo está à sua disposição. A gente sabe como agir. Isso só é possível no lugar que nós habitamos. Amém. Mas é muito interessante que Jesus diz lá em João 14, 21, 23, ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei. E Judas perguntou: Senhor, como que você não é desse mundo, vai se manifestar a nós se não é desse mundo? E Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos nele, e nele faremos morada. E viveremos para ele, e nele faremos morada. É muito interessante esse texto, porque eu fiquei pensando o seguinte: se lá em João 3,16 já está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Por que ele coloca essa condicional aqui? Se você guardar a minha palavra, se você amar a minha palavra, meu Pai vai te amar. Eu também vou te amar. E eu ainda vou morar em você. Qual que é a diferença do texto? O que aconteceu lá em João 3 para João 14? Sabe o que aconteceu? A intimidade. Porque guardar o mandamento, guardar a palavra, é só para aqueles que têm intimidade. Amém. E é interessante que a palavra de Deus fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do Pai. E quem é o verbo?
Jesus. Então, quem habitou entre nós? Jesus habitou entre nós, a palavra habitou entre nós e hoje ela está em nós. Amém. E a intimidade é isso, é fazer parte do lar. É para quem se relaciona, não é para qualquer um. É para quem se entrega. Essa é a diferença do João 3,16. Lá a salvação é para todo mundo. Mas chega o momento da relação. Chega o momento da intimidade. Chega o momento que só os filhos sabem o que é o guardar, que é o obedecer os mandamentos do Pai. E isso ele vai... É interessante falar assim, viveremos para Ele. Olha que coisa linda esse versículo 23. Viveremos para Ele e faremos nele morada. Amém. Viveremos para Ele. Já pensou o Pai e o Cristo vivendo para nós? E viveremos para Ele, faremos nele morada, que é o lugar da habitação, do descanso, é onde Deus pode ficar descalço. Aleluia. É onde Deus pode mexer na geladeira. É onde Deus pode mexer nos nossos armários e consumir as nossas coisas. Aliás, consumir as nossas vidas em prol daquilo que Ele é. Só que às vezes a gente mora com algumas pessoas. Você já viu gente que mora junto? Aí a pessoa chega na sala, o outro vai para o quarto. Aí o outro vai atrás do quarto, ele vai para a cozinha. Como se fosse colegas, não tem relação, não tem intimidade. Mora junto, mas não conversa. Mora junto, mas não conhece aquilo que Deus tem. Mas o Espírito, Ele quer habitar conosco na nossa casa, convivendo conosco, para que nós possamos ouvir a voz dEle, para que nós possamos desfrutar do Deus que Ele é, da intimidade que Ele tem. Ele quer participar do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Ele não quer compartilhar apenas o mesmo espaço, porque às vezes a gente acha que é só um recipiente. Ele quer habitar e ter intimidade. O interessante é que nesse texto que fala, e faremos nele morada. Morada significa moné, que é o lugar permanente. Nesse texto é lugar permanente, de habitação. E quando Deus faz isso, denota intimidade. Não é de qualquer forma. Sabe o que significa isso? Aonde você for, Ele vai. O que você tocar, Ele vai tocar. O que você vir, Ele vai ver também. O que você pensa, Ele sabe. Só que quer tomar conta dos nossos pensamentos, do nosso espírito. E sabe o que é mais interessante? Quando o Espírito de Deus habita em nós, Ele reafirma a nossa identidade de filhos. Vocês lembram? Você lembra, pastor, que quando chegou o Espírito de Deus foi sobre Jesus? O que Deus falou para ele? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu me comprazo. Olha que interessante, o Espírito vem e fixa essa identidade de Jesus. Jesus já sabia que era filho de Deus, mas quando o Espírito habita em nós, essa identidade vem sobre nós, essa liberdade. Nós temos que ter a liberdade com as pessoas que nós moramos juntos. A gente conversa abertamente com quem a gente mora junto. Nós expomos coisas para as pessoas que a gente mora junto, que a gente não expõe para todo mundo. Fica ali naquele ambiente só. E quando a gente mora junto com alguém, olha que interessante, a intimidade cresce. E a liberdade aumenta. E é por isso, olha que interessante, é por isso que na palavra de Deus fala que onde há o Espírito, aí há liberdade. A gente confunde liberdade com bagunça, mas não é isso não. É intimidade. Porque a gente tem intimidade dele morando em nós, dele estando em nós. A gente tem essa liberdade. Aí aonde o Espírito, a liberdade. Olha que coisa linda. Porque a gente acha que é liberdade de fazer, né? Eu posso fazer todas as coisas, né? Mas nem todas as coisas me convêm. A gente dispara citar muitos versículos quando a gente lê esse aqui, ó, onde há o Espírito, a liberdade. Não, mas é a liberdade que vem da intimidade. É a liberdade de ter o nosso coração aberto, ter o nosso coração e a nossa mente exposta. Amém. Olha que coisa aí, onde há o Espírito, a liberdade. Onde o Espírito está? Onde que ele faz morada? Em nós. Nós temos a liberdade
de nos relacionarmos com Ele, de abrirmos o nosso coração para o Pai, de abrirmos o nosso coração para o Cristo. Eu quero falar para vocês que estão assistindo, se o Espírito Santo habita em você, há liberdade. Amém. Rasga seu coração. Aleluia. Abra seu coração. E à medida que essa liberdade vai aumentando, a intimidade vai crescendo. E a gente vai passando a conhecê-lo. E ele vai passando a nos conhecer. Nós sabemos como ele pensa, como ele age, como ele fala para a gente. E Deus hoje habita em nós. Antes ele só visitava. Ele visitou o homem no jardim. Ele visitou os profetas e ele cumpria com aquilo que ele colocava a palavra na boca dos profetas e depois ele ia embora. Mas aí o homem pecou, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, perdoou os nossos pecados, nos redimiu, nos purificou e nos santificou. Porque Deus é santo. Então ele só habita no lugar santo. Só os santificados pelo sangue de Jesus pode ter Cristo habitando dentro de você. Aleluia. E qual é a importância que a gente dá para isso? Deus não desiste da gente. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de conviver com o Espírito de Deus no nosso coração, no nosso espírito, e a gente não usufrui disso. A gente não dá o valor para isso. É Deus, o soberano, o infinito, o onipotente, o magnífico Deus, infinito em poder, em graça, que habita em nós. Aleluia. E qual a importância que a gente dá para isso? E foi Deus que tomou essa iniciativa de habitar em nós. Não foi nós que escolhemos Deus, não fomos nós. Foi Deus que trouxe a presença dele para nós. Foi Deus que falou, eu não vou habitar em templos feitos por mãos humanas. Aleluia. Eu farei para mim um santuário. E à medida que a gente vai tendo relação com Deus, a gente vai vivenciando experiências maravilhosas. Teve um momento na minha vida, eu estava sozinha em Brasília, e era um momento de muita angústia. Sabe aquele momento que o coração parece que alguém pegou e apertou e torceu, assim, dá um nó na garganta, fica tudo pequenininho, espremido, a gente não consegue nem respirar direito. Para mim tá normal. Ah, voltou, né? E agora voltou. Então, só construindo de novo. Ele colocou ali, travou. Eu acho que agora Acho que liberou, né? Voltou. Tá. Você estava congelado também. Então, à medida que a gente tem relacionamento com o Espírito de Deus, ele fala conosco. Então, teve esse momento de muita angústia, de coração apertado, muita dor emocional. Eu ajoelhei na minha sala para orar. E eu só repetindo isso aqui, eu fiz assim. E eu levantei, porque eu não conseguia orar, não tinha o que falar, não tinha o que fazer. Foi isso. Eu ajoelhei, suspirei, gemi e levantei. Passaram-se, acho que 2 ou 3 dias, uma mulher de Deus me ligou. E ela foi orar comigo e ela falou assim, eu quero te falar que Deus ouviu o seu... e que ele está resolvendo a sua situação. Eu não lembro hoje direito qual era a situação, mas eu lembro que isso curou meu coração. Aleluia. Só de ter ouvido isso, já veio 70% da cura na época. Assim, só de ter ouvido que Deus ouviu minha oração. E é interessante que a palavra de Deus fala que nós podemos orar, né, com gemidos inexprimíveis. E nós não sabemos orar como convém. E o Espírito intercede por nós. Amém. É esse ponto de intimidade. Quando você tem Deus habitando em você. Eu só gemi.
Aliás, eu dei um suspiro. E 3 dias depois me ligaram e falaram, e fizeram o mesmo som que eu fiz. Nossa. Deus ouviu. É incrível isso, né, Belisa? Porque essa intimidade com o Pai, tem momentos que é assim, você não sai nem palavra, né? Mas o Senhor pega até o nosso gemido e responde. Isso é a fidelidade do nosso Pai. É muito privilégio, né? É muito lindo viver isso. E quando falou comigo, é engraçado. Quando a voz de Deus fala conosco, quando nós somos ministrados por Deus, a gente já tem cura. Às vezes a resolução do problema, das questões, não vem do jeitinho que a gente queria. Mas a voz dele já cura. A voz do Espírito de Deus que habita em nós já acalenta. Já traz cura sobre nós. Amém. E onde o Espírito de Deus habita em nós. É interessante que a palavra de Deus fala: vós não sabeis que sois santuários de Deus e que em vós habita o Espírito de Deus? Neste texto aqui, santuário quer dizer, sabe o quê? O Santíssimo Lugar. É o mesmo termo para Santíssimo Lugar, é santuário. Então, ele não habita lá no pátio externo. Ele não habita no santo lugar, ele habita no Santíssimo Lugar. Sabe o que significa isso? Ele não habita só no nosso corpo, só na nossa alma, ele habita no nosso espírito. Aleluia. É o nosso espírito que faz conexão com Deus. E era no Santíssimo Lugar onde estava a presença de Deus. Aleluia. Então, é na nossa essência, no âmago do nosso ser, é na nossa parte mais profunda. Amém. É na nossa parte mais profunda que o Espírito de Deus habita. E é muito interessante que a gente pegar lá no templo, no Santíssimo Lugar, não havia luz natural, só não entrava lá. Não havia luz artificial, igual a gente liga as nossas lâmpadas hoje. Sabe o que acontecia? Sabe como era iluminado? A Shekinah de Deus. Aleluia. A glória de Deus. Aleluia. Nós não temos luz em nós mesmos. Nós não temos luz em nós mesmos. Nós precisamos ser iluminados pelo esse Shekinah de Deus no nosso espírito. Isso só é possível quando ele habita em nós. E sabe o que aconteceu? Quando o templo era cheio da glória de Deus, sabe o que acontecia? O povo não parava em pé. Sabe o que acontece? Quando o Espírito Santo habita no nosso espírito, que é o nosso Santíssimo Lugar, nós não paramos em pé. Amém. As nossas vontades, aquilo que nós somos, as nossas carnes, aquilo que nós pensamos, não para em pé. A glória de Deus assume o lugar. Essa luz, ela vem dessa glória de Deus, porque habita em nós. Quando a palavra de Deus fala que nós somos luzeiros, que nós somos luz, não é porque temos luz própria. É porque esse Espírito habita em nós. Amém. É porque esse Espírito trabalha em nós. E sabe o que é mais interessante? Deus chamou os que não são. É muito interessante que lá em 2 Coríntios fala que temos um tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Então, primeiramente, nós temos que reconhecer quem nós somos. Nós somos barros. Nós temos que ter essa humildade de saber disso. É interessante que a raiz da palavra humildade é humus, é terra. Então, ser humilde e reconhecer quem nós somos, simplesmente é reconhecer que somos mesmos, barros. Amém. Simplesmente reconhecer que, porque a gente acha muitas vezes que nós somos muito mais do que isso. Mas nós somos barros, né? Nós temos um espírito em Deus. Mas ele habita em nós. Nós somos um vaso de barro. Nós somos dependentes da presença de Deus. É um vaso de barro que tem um tesouro em. Quem é esse tesouro? É Deus habitando em nós. É Deus habitando em nós. E sabe o que é mais interessante? Quando Deus falou para Moisés, ele falou: eu sou o que sou.
Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. E a palavra de Deus fala que Deus escolheu as coisas humildes e desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Graças a Deus que Ele chama nós que não somos nada, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E quando a gente, olha só, quando a gente reconhece que a gente é barro, esse tesouro, essa excelência do poder de Deus, o próprio Deus é tudo em nós. Então, quando eu sou fraco, quando eu não sou, o eu sou é em mim. Aleluia. Quando eu não sou, o eu sou é em mim. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Olha que coisa linda. Porque Ele, né? É Ele em nós. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por quê? Porque o eu sou é em nós. Amém. O eu sou é em nós. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Ele é em nós. Porque Ele habita em nós. Nós somos fracos. Nós nada podemos. A vida é um sopro. A gente tem vivido dias que a gente tem visto tanto que a vida é passageira, tanto que ela é breve, tanta gente querida indo embora. É tanta fragilidade. Chegou aí um vírus que ninguém podia ver. E acabou com muita coisa, com muito sonho, com muita família. Ninguém pode ver um vírus a olho nu. E ficou todo mundo preso dentro de casa por conta de alguma coisa que a gente não enxerga. Mas o eu sou habita em nós. Amém. O eu sou habita em nós. Aleluia. E essa glória, ela ilumina a nossa caminhada, a nossa direção. E ela nos orienta na forma de nos conduzir. É muito interessante essa questão de nós ouvirmos essa voz dentro de nós. Se o Espírito de Deus habita dentro de nós, no nosso espírito, onde que ele vai ministrar? No nosso espírito, no nosso coração. E eu gostaria de contar uma história que aconteceu há alguns anos, porque ela repercutiu esses dias, algumas semanas atrás. Eu fazia faculdade de administração e a sala era bem grande. E um dia chegou uma colega minha lá, eu vou citar o nome, não sei nem se ela está assistindo aqui, porque ela me relembrou a história esses dias, a Cláudia Coutinho. E ela chegou na sala. Eu estou repercutindo porque ela me falou, depois eu vou contar o que ela falou. Mas assim, estava na sala de aula, eu não tinha nenhum tipo de relação com a Cláudia, no máximo à noite, quando cruzávamos pela sala de aula, e ela chegou do cabeleireiro, toda maquiada, toda bonita. E eu lembro que era aula de retroprojetor ainda. As luzes se apagaram e eu olhei para ela do outro lado da sala. E veio no meu coração. Ela está triste. E eu olhei para ela e falei assim, por que você está triste? De um canto da sala para outro. Ela leu os meus lábios, eu não gritei, não. Eu não estou triste. Eu falei, por que você está triste? Eu não estou triste. Aí eu falei, por que você está triste? Aí ela saiu correndo da sala de aula. Eu saí correndo atrás dela. Eu lembro dela me perguntar, acho que eu nem lembro disso. Ela me perguntou assim, você é vidente? Aí a minha resposta foi, não. O Espírito que habita em mim conhece você. E ele ama a sua vida. E ela ficou assim. E eu sempre convidava ela para ir à igreja, orava com ela. E ela não ia. E um dia ela foi numa igreja à tarde, uma do Sol da Terra à tarde. E na semana ela contou, né? Aí já é ela contando a história. Na semana ela tinha saído da estrada 2 vezes, uma vez com o filho dela, outra vez ela rodou o carro. E nesse culto chegou um senhor para ela de cabeça branca e falou assim, Deus manda te dizer que você é muito amada do Senhor. E que ele livrou a sua vida 2 vezes essa semana. Amém. De um acidente. E isso ficou no coração dela e esse homem sumiu. E ela começou a andar pelas igrejas para ver se achava ele. Ela foi parar lá no Vigilado Pereira, na época que vocês eram pastores, você e o Helder. E ela ficou por lá e ela nunca achou esse senhor. Aí, depois disso, ela casou. Aí, os filhos dela foram para a igreja.
marido. Hoje eles estão em outra igreja. Aí ela falou, eu repito essa história todos os dias, porque por causa disso. Hoje nós já pastoreamos. A igreja deles, eu não sei se chama pastor, mas eles já cuidaram de uma igreja em Caldas Novas. Hoje eles cuidam de uma igreja aqui no Guarani. Ela falou, isso é fruto daquele dia. Amém. Então, o que que acontece? Quando a voz vem, nós não podemos reter. Se o Espírito Santo de Deus habita em você e a voz vier, fale. Deixa ser usado por Deus. Nós não merecíamos ser habitados por Ele. Mas mesmo assim, Ele habita em nós. Amém. E sabe o que é interessante? E como ter esse Espírito Santo de Deus? A palavra de Deus fala que Cristo habita em vós ricamente, que o Pai habita. E a palavra de Deus ela é muito clara, né? Aquele que pede, recebe, o que bate, encontra, o que busca será aberto. E ele fala assim, qual o pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Basta pedir. Mas aqui eu fiquei pensando assim, o que pão, peixe e ovo tem a ver com o Espírito Santo? Ele compara pedir o Espírito Santo com pão, peixe e ovo. Eu falei, gente, isso está parecendo peixe frito, né? Você pega o peixe, empana o peixe, passa na farinha de pão e frita, né? Eu falei assim, quase um peixe frito isso daqui. O que o Espírito Santo tem a ver com isso? Sabe o que é? O pão, o peixe, o ovo tem a ver com aquilo que sacia temporariamente. Ele dá, se você pedir pão, peixe e ovo. Ele não vai te dar pedra, serpente ou escorpião. Ele vai dar pão, peixe e ovo. Ele vai matar sua fome. Só que se nós gastarmos as nossas vidas, ou investirmos as nossas vidas, o nosso tempo, pedindo pão, peixe e ovo, daqui 3 horas a gente vai ter fome de novo. E muitas vezes a gente passa tempo da nossa vida pedindo coisas temporais, que geram euforia e uma felicidade da novidade. Seja de um namoro novo, de um caso novo, de um carro novo, de uma casa nova, de um emprego novo. Sabe o que acontece? A gente volta a ter fome. O carro se torna antigo e a gente passa a querer um carro novo. O ânimo para trabalhar no emprego novo diminui e fica diferente de quando a gente começou. O tamanho da casa já não é mais suficiente. Mas aí ele fala assim, já quando a gente pede o Espírito Santo ao Pai, ele produz frutos que são eternos. Independente das circunstâncias externas, é a satisfação interior, é a convicção de saber que a gente está em sintonia com os princípios profundos de Deus e permanentes. Quando a gente pede o Espírito Santo, a gente não está tratando só de uma fome imediata. A gente está tratando da nossa história, a gente está tratando do próximo passo, mas a gente está tratando também da nossa caminhada toda até a eternidade, de eternidade a eternidade. Nada nos impede de pedir pão, peixe e ovo. É necessário, mas isso não é tudo na nossa vida. Peça o Espírito que ele vai habitar em você. Amém. Ele vai habitar nas nossas vidas. E quando a gente passa a conviver com ele, os nossos hábitos passam a se parecer com ele. Quando a gente convive muito com alguém, a gente passa a se parecer com essa pessoa. Uhum. E a primeira coisa que a gente pensa quando o Espírito Santo habita em nós é que ele é o Espírito Santo. A primeira característica do Espírito de Deus que está no nome dele é Santo. O Espírito Santo. Então, a primeira coisa que deve entrar nas nossas vidas e fazer parte daquilo que nós somos é a santidade. Porque a primeira característica dele está no nome. Está no nome. Espírito Santo. Amém. E para esse Deus permanecer em nós, habitando em nós, nós temos que ser santos. E aí, a palavra de Deus fala que a gente vai se parecendo com ele. E a gente vai cumprindo com o propósito de Deus nas nossas vidas. E é muito interessante, se nós olharmos Gálatas 5, quando se fala em carne, se fala em obras da carne, em fazer
As obras da carne são... Ela vai falando avareza, lascívia, prostituição e cita várias obras da carne. Fazer. As obras da carne são. Mas quando se fala no fruto do Espírito, se fala em identidade. O fruto do Espírito é. Fala em fruto. Fala em fruto, não fala em obra. Fala em algo que foi construído a partir do Espírito Santo de Deus em nós. Então, quando se fala do fruto, amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, isso não é obra. Isso é fruto. Amém. Isso é fruto. E quando se trata de fruto, só Deus pode produzir esse fruto em nós. Aleluia. Quando se fala de fruto, não há questão do fazer. Nós fazemos porque nós amamos e a nossa natureza nos impele a fazer porque o Espírito Santo habita em nós. Então a gente começa a produzir esses frutos, mas não são obras nossas. Amém. Obras da carne e frutos do Espírito. Olha que interessante. E Ele é o dono da casa. Ele é o dono da nossa casa. Ele é o nosso dono. E Ele dá discernimento. Ele dá discernimento e percepção das necessidades para que a gente possa ser instrumento de Deus. Cristo habita em nós. E esses frutos se adequam às necessidades. É muito interessante. Quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente começa a produzir frutos de acordo com a necessidade das pessoas, de acordo com as necessidades, às vezes, intrínsecas a nós mesmos. Você quer um exemplo disso? O próprio Jesus. O próprio Jesus, ele não multiplicou pão no casamento. Ele não transformou água em vinho no deserto. Ele não perguntou para Nicodemos se ele queria ser curado. Ele não pediu água para o paralítico que não conseguia chegar ao poço para ser curado, fazer 38 anos. Ele conhecia a necessidade. E por isso ele foi assertivo. Ele multiplicou pão no deserto para alimentar muita gente. Aleluia. Ele transformou água em vinho num casamento. Não foi no deserto. Ele perguntou a Nicodemos se ele gostaria de nascer de novo. Ele não pediu água para Nicodemos. Ele perguntou ao paralítico se ele gostaria de ser curado e ele pediu água à mulher samaritana. Ele não pediu água para o paralítico. Aleluia. Glória a Deus. Quando o Espírito de Deus habita em nós, quando Ele mora em nós, nós começamos a prestar atenção nessas necessidades que estão à nossa volta. E nós começamos a ter esse padrão de chegar na necessidade real das pessoas. Então, do ponto de vista daqueles que têm o Espírito de Deus habitando dentro de si, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos, a mesma natureza, a mesma unção, é o que habita sobre nós hoje. É o mesmo poder, é a mesma glória. É interessante que fala que quando Jesus habitou entre nós, como verbo, né, de Deus, nós vimos a sua glória. Porque quando a palavra entra em nós, porque Cristo é a palavra, então a palavra habita em nós, enquanto Deus também, Cristo é Deus, habita em nós, nós vemos a glória de Deus. Aleluia. Muitas vezes ela não é exteriorizada, mas nós sabemos que Deus está ministrando alguma coisa no nosso interior. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus está trabalhando naquilo que Ele tem para nós. Amém. E sabe o que é mais interessante? Toda casa tem um cheiro característico. A gente vai na casa de algumas pessoas e a gente já reconhece o cheiro daquela casa. Às vezes muito bom, às vezes nem tão bom assim. Mas toda casa tem um cheiro característico. E nós somos a casa de Deus. Qual é o cheiro, enquanto moradia de Deus, enquanto casa de Deus, que a gente tem espalhado? As pessoas têm vontade de conhecer a nossa casa pelo cheiro? Ou ela afasta? Você já viu que às vezes a gente abre a geladeira da nossa casa e às vezes tem um cheiro desagradável e às vezes a gente não acha o que está de ruim ali, a gente passa um tempo procurando para descobrir o que está ali para tirar, porque o cheiro ninguém suporta? Uhum. Tem casa que é desse jeito.
Mas que cheiro que a gente tem espalhado. As pessoas querem ouvir o que a gente tem a dizer. As pessoas são saradas quando ouvem a gente. E a palavra de Deus é muito clara nisso, né? Graças, porém, a Deus, que em Cristo, é sempre ligado, né? Em Cristo, em Deus, que em Cristo, não é em nós, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Amém. Em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Amém. E por meio de nós, manifesta em todo lugar, a fragrância, Aleluia. o cheiro do seu conhecimento. Amém. Outro dia não, algum tempinho atrás, eu cheguei no aeroporto de Brasília, já com horário avançado para ir para o trabalho, eu ainda tinha que ir para casa para pegar o carro para ir para o trabalho. E veio muito forte no meu coração a voz do Espírito de Deus. Ora com um taxista. Aí vem a obra da carne. Eu falei, Deus, é o seguinte, assim, tem jeito se eu te... Não, eu tô muito atrasada. Se eu orar, eu vou atrasar mais. Não vai ser legal para chegar no trabalho. E além do que eu vou falar para esse homem? Era um senhor. E Deus trabalha assim comigo. Ele repete. Ele não responde, ele repete. Ora com o taxista. Muitas vezes, quando ele dá o comando, a gente sabe que é a voz dele. Ele só repete. Ora com o taxista. Amém. Aí o taxista estacionou em frente de minha casa, meu apartamento, lá em frente ao prédio. E eu falei assim para ele, o moço, igual mineiro, né? O moço, Deus está falando comigo para orar pelo senhor, eu posso? Claro, ora por mim. E eu comecei a orar por ele. Esse homem caiu nos prantos, assim, aos prantos. Ele chorou. Eu até atrasei um pouco aquele dia, porque eu fiquei com ele orando enquanto ele chorava. E ele estava, assim, muito desgastado emocionalmente, que a mulher dele estava com uma doença em fase terminal, estava bem ruim. E ele chorou muito aquele dia. E a hora que ele saiu, ele falou, hoje Deus consolou meu coração. Aleluia. E se eu não tivesse ouvido? Só tivesse prestado atenção na minha agenda? Quando Deus é dono da nossa casa, a nossa agenda fica sujeita a ele. Muitas vezes ela não vai sair do jeito que a gente queria, mas vai sair do jeito que o dono da casa quer. Aleluia. Então, eu quero deixar aquele versículo aqui. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém. Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. Nós somos santuário de Deus e o Espírito Santo habita em nós. E quando nós guardamos a palavra, quando nós amamos a palavra de Deus, o que acontece? Ele será por nós e ele fará morada em nós permanente. Amém. Amém? Essa é a Amém. palavra que eu gostaria de compartilhar hoje. Aleluia. Amiga, que banquete, palavra assim, veio para encaixar mesmo nos corações, que coisa linda, linda, linda. Estou aqui assim, bebendo, embriagada com a presença do Senhor. Melissa, muitíssimo obrigada. Você foi assim, um canal totalmente livre. Eu vi Deus agindo e falando através de você. Que coisa mais linda. E eu sei que todos que estão aqui foram tocados, abençoados, né, por esse banquete. Colocou aqui agora, um banquete. Foi realmente. E meninas, vocês que estão aí, antes de nós encerrarmos, eu queria que você fizesse um print, porque essa palavra é muito linda, ela tem que ser espalhada para muitas pessoas. Quantas pessoas você ama que não está aqui hoje ouvindo essa palavra e que você gostaria que ela ouvisse para ser abençoada como você foi? Eu acredito que tem muitas, né? Tem muitos. Tem muitas amigas minhas que eu gostaria que estivesse aqui ouvindo, parentes. Então, você vai fazer agora, na hora que eu der o sinal, você vai fazer um print. E você vai escrever qual foi a frase que mais te marcou nessa live. Você é morada de Deus, o Espírito Santo habita em você. Você pode produzir frutos, não pelo seu esforço, mas porque o Espírito habita em você.
pense aí o que o Senhor mais falou. Então, você vai fazer um print, vai escrever a frase que mais falou no seu coração e você vai postar no seu Stories e vai marcar a Melissa e vai me marcar também, que nós queremos repostar aquilo que você postou, porque Deus falou com você. Nós só postamos quando Deus fala conosco, porque quando não fala, você fala, ah, mas se Deus falou com você, nós não podemos reter aquilo que Deus nos abençoou. Nós precisamos propagar, ser esse canal abençoador. Amém? Amém. Então, faça isso agora. Faça um print agora, meio da Melissa, por favor. Já deu, né? E aí você vai postar que nós queremos ver o que Deus falou no seu coração. Melissa, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, querida? Deus te abençoe. E espero tê-la mais vezes aqui comigo, que foi assim maravilhoso esse tempo na presença do Senhor. Uma alegria sempre estar com você. Amém. Meninas, vocês que estão aqui, quinta-feira, em especial, pela primeira vez, na quinta, nossa live não será às 9 da manhã, vai ser às 18h30. A pessoa que vai estar ministrando, a pastora Márcia Barros, ela só poderia esse horário. Então, quinta-feira que vem vai ser às 18h30. Escreva na sua agenda para você não esquecer, que vai ser maravilhoso, eu creio, assim como foi hoje. Melissa, eu queria que você estivesse orando para encerrarmos esse momento maravilhoso. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo privilégio de sermos a tua morada. Pelo privilégio de termos o Senhor no nosso espírito, ó Deus, nos conduzindo, trazendo luz, ó Deus, sobre a nossa existência, trazendo propósito, ó Deus, trazendo um bom perfume, trazendo conhecimento, trazendo alegria, trazendo, ó Deus, tudo aquilo que é o teu fruto. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero colocar cada pessoa que assistiu aqui hoje, ó Deus, que o Senhor esteja visitando, ó Deus, não só visitando, mas fazendo morada permanente, Senhor. Amém. Pai, que sejam moradas do teu Espírito Santo, ó Deus. Que essas pessoas sejam um lar para ti, lugar, ó Deus, em que o Senhor tenha liberdade, ó Deus. Amém. Que o Espírito Santo tenha liberdade nessas vidas, ó Deus, de construir a história, Deus, de influenciar os pensamentos, ó Deus, as ações, ó Deus, as falas. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada vida, cada casa, Deus, cada coração, cada alma, Deus, cada mente, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Esteja conosco, ó Deus, permanentemente em nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Um beijo, querida. Beijo. Muito obrigada. Até a próxima. Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui, suas famílias. Deus te abençoe, Melissa. Te amo muito, viu? Mais uma vez, obrigada. Um beijo, linda. Tchau. Tchau.